Bom, viva a todos que nos acompanham, sejam todos muito bem-vindos. Hoje vamos fazer uma análise sobre o discurso do primeiro secretário da província do Icolo-Ibenco e o nosso convidado é residente da província do Icolo-Ibenco. Hoje vamos procurar entender as linhas preferidas pelo primeiro secretário do MPLA ali na província de Icolo-Ibenco, num ato de massa que se realizou na semana passada. Conosco para mais esclarecimento está nos estúdios da TV Mayombe Joaquim Lutambe, que é também vice-presidente do MEIA e professor, não é? Conosco, Joaquim Lutambe, seja bem-vindo, já é praticamente comentador residente. Muito obrigado, Jubileu. Muito obrigado a toda a audiência. Estamos mais uma vez aqui para exercer cidadania e, por sinal, num tema bastante candente, não é? Ou seja, as intervenções do primeiro secretário e concomitantemente governador da província em que eu resido. Portanto, eu começo por dizer que é um primeiro secretário desnorteado, desorientado e desgovernado. Portanto, os 3 Ds são característicos do discurso proferido quanto da aparição do primeiro secretário. E o primeiro secretário, eu acho que tem jeito para fazer comédia, fazer uma série que, de certa forma, para entreter algumas pessoas e não para ser político, muito menos um governante com alguma seriedade. E ao decorrer da nossa análise vamos ver que, de fato, aquele é um discurso que, em condições normais, se tivéssemos instituições de facto no nosso país, o primeiro secretário podia ser recolhido para já uma esquadra, porque é um discurso que atenta contra a paz, é um discurso que, de certa forma, incita o ódio e é um discurso que fala para um grupo que eu posso considera aqueles militantes de acéfalos. Se prestarem bem atenção ao discurso do primeiro secretário, ele induz os participantes no discurso a concordarem com a fantochada que ele apresenta. Por isso é que um mais velho não pode ser induzido a repetir uma narrativa errada que está a apresentar o primeiro secretário. Vejamos, ele começa o discurso ou seja, o discurso tem aproximadamente 40 minutos, 1 hora a 40 minutos, mas são 40 minutos de tortura sério. São 40 minutos que nós, se calhar, estaríamos num campo de futebol, estaríamos menos cansados do que estar a ouvir o discurso do primeiro secretário. Mas o que põe cansado? É que é um discurso oco, vazio, sem elementos que entretêm ou pelo menos que animam aquelas pessoas. Fruto disso é que foi ele próprio a ser também mestre de cerimônia. Ou seja, foi ele que, quando via que não havia mais pessoa, permita-me a redundância, para repetir a fala dele, ele próprio que dizia: viva o fulano! Quer dizer, para ver o tipo de comédia que nós fomos submetidos, num ato que gastou, se calhar, milhões de kwanzas para rejuntar aquelas pessoas. Portanto, ele depois traz aí uma série de outras conversas que nós podemos primeiro começar a fazer análise. Primeiro, ele diz que os militantes do partido dele devem ter dinheiro. Ora, uma atividade em que ele está revestido de governador e concomitantemente primeiro secretário, significa que ele não fala apenas para aqueles militantes, ele fala para todas as pessoas que vivem e residem no Icolo-Ibenco. Ou seja, deve trazer para aquele discurso aspectos internos, não é? Para falar dentro do próprio partido, e aspectos externos para que impacta e envolve nós como cidadãos que vivemos no Icolo-Ibenco. Quando ele fala exclusivamente para os militantes, ele reduziu a província a um segmento propriamente dos militantes. E por isso é que ele apresenta 2 projetos que são projetos de militantes. Ou seja, afinal de contas, continuamos a ter um país
em que o cartão de militante vale mais do que o bilhete de identidade. Porque se ele fala de projetos em Pondeiro, fala de PIAC, e depois diz o PIAC é o exclusivo do CAP. Esse PIAC, que é um projeto que podia ser um projeto governamental para impactar as comunidades, foi remetido ou foi resumido num projeto do partido dele, com o nosso dinheiro. Quer dizer, é onde temos de ver a seriedade da pessoa que está a dirigir uma instituição, governo provincial, que tem recursos, dinheiro de todos nós. Portanto, ele não tem jeito para ser político nenhum. Como disse, ele podia ser outra coisa. É a segunda aparição dele que ele ofende os cidadãos do Icolo Ibengo. A primeira aparição foi um espetáculo de comédia também que fez. Agora apareceu outra vez com um discurso insultuoso, um discurso que, de certa forma, transforma, ou seja, levanta o machado da guerra, quando nós temos 23 anos de paz. Ora, a Alemanha foi reconstruída depois da Segunda Guerra Mundial em 15 anos. O que é que está de errado no discurso do camarada no primeiro secretário do MPLA a nível da província? O que é que está errado no discurso dele? Eu acho que, como eu tenho dito, que o MPLA é uma cicatriz. De quê? É uma cicatriz de quê? Que todos os angolanos vão sentir quando o MPLA sair. Ou seja, cicatriz não passa a não ser que nós cortemos o pé. Sempre que olharmos para o nosso pé, vamos sentir a cicatriz ou a ferida que o MPLA nos causa. E eu tenho também dito que o MPLA é a máxima da teoria do copo cheio. Já não têm cérebro para refletir o país, por isso é que eles têm de procurar um bode expiatório, têm de procurar sempre um culpado para efetivamente esconder a sua incompetência. Quando você já não tem capacidade de refletir, de pensar aquilo que é projeto de governação, aquilo que é projeto que impacta as comunidades, você vai procurando tudo e todos que de certa forma vão ser os culpados Está a dizer que o governador e o primeiro secretário do MPLA a nível da província do Icolo Ibengo já não estão a pensar? Não estão. Não estão a pensar. E não é o que estou a dizer. São os fatos que estão a falar por si. Porque um discurso de 40 minutos, para não dizer absolutamente nada, como assim? É um discurso que deve ser analisado. Como é que não falou? Ele disse que culpou exatamente a UNITA de ser responsável pelos atrasos que o país viveu. Não, a questão não está na UNITA. O Icolo Ibengo, que é uma província que foi agora transformada em província, porque ele foi remetido ou foi colocado na província do Icolo Ibengo para dar resposta aos problemas que afligem os cidadãos do Icolo Ibengo. Portanto, o Icolo Ibengo nunca foi destruído, o Icolo Ibengo não tem nada a ver com a questão da guerra. E mais, como disse, nós temos 23 anos de paz efetiva. Quanto é que dura um mandato a uma eleição? São 5 anos. Se eu tenho 5 anos eu devo ter um projeto de resolução de problemas concretos dos cidadãos. Se depois de 5 anos eu não consigo resolver, depois eu tenho que me recandidatar para mais 5 anos, 10 anos. Significa, em 10 anos, nós tínhamos que sentir a governação do MPLA e, consequentemente, do primeiro secretário que foi remetido ali. Ele está nessa altura para o Icolo Ibengo. E nós, enquanto cidadão, temos que nos perguntar o que é que ele faz efetivamente para questões concretas. Zango, o Zango que está, o Zango 0 até o Zango 8.000, até hoje só tem uma entrada. E esta entrada é uma entrada tortuosa. Para entrar no Zango, 18 horas, você é 1000 formas de morrer. Portanto, e para não variar, está-se construir um muro. Quer dizer, você começa a ver o tipo de governação que você tem, Jubileu. Quer dizer, nós podemos fazer aquilo que era prioritário. Está-se construir um muro no Zango, começa a ir do Zango 1 para frente, para tapar, eu não sei se é aquela vala que é considerada a vala da morte. Enquanto a vala está exposta, as chuvas daqui a bocado vão começar, que podia-se fazer
manutenção daquela vala, cobrir a vala, não se fez isso e não se faz isso, mas está a se colocar um muro que não sei quantos milhões foi gastos aí. Então, para dizer que ele não está absolutamente a dar conta do recado à província que foi colocado para governar, está mais preocupado em procurar um bode expiatório, porque até hoje nós continuamos a aprovar o Orçamento Geral do Estado. Está mais preocupado em procurar culpado, quando o culpado é ele próprio. Como assim? Porque ele tem que ter capacidade de resolver os problemas ou mitigar problemas que nos afligem. Um problema, por exemplo, temos o problema do engarrafamento. Para entrar no Zango é difícil, Jubileu. Vai para o Zango numa segunda-feira, 18 horas, você vai chorar, nunca mais vai ter saudade de ir para o Zango. Isso tem que ser resolvido. Agora, mas isso é por quê? Fantasma. Quer dizer, isso aqui é um ilusório. Eu não percebi, Jubileu. Eu perguntei por que está a faltar? Via de acesso? Não, nós temos elementos que estão mais preocupados em delapidar. Está a falar fora do microfone. Sim, agora. Sim. Pois, nós temos dirigentes, temos governantes que estão mais preocupados com manter-se no poder a todo custo do que a resolver problemas básicos. Eles não estão preocupados se você vai morrer por escola, por falta de hospital, por falta de saneamento básico, por falta de via de acesso, mas eles estão completamente interessados em se perpetuar no poder. Por isso é que ele vai buscar a máxima segundo a qual que o partido dele não estão cansados. Estão a resolver os problemas que os outros causaram. Quais outros? A máfia dele, o grupo dele, o conjunto de elementos. Ele fala aí da UNITA. Não, aquilo ali é só usou uma figura de estilo para não dizer que nós somos os principais ladrões e nós não podemos começar a nos culpar entre nós e, portanto, temos que procurar um terceiro. É exclusivamente isso. Então, se 23 anos, Jubileu, 23 anos de paz, você não sente os efeitos concretamente numa província que agora foi instituída, como é que você vai culpar a guerra? Assim que acabou, que não permite com que o Zango tenha 2 vias de acesso, é o partido que ele acusa, que não permite que o Zango e os Zangos, no caso, tenham serviços, ou seja, não precisam sair para ir ao centro da cidade e sofrer conforme sofrem. Assim é o partido que ele acusa, que não permite com que as crianças do Zango e do Icolubengo, a província que ele governa, tenham a possibilidade de sonhar com um amanhã melhor. Assim é o partido que ele acusa? Ou é a incompetência do governo que ele lidera? É simplesmente isso, é tão simples quanto isso. E ele fala depois de um outro projeto, Jubileu, Imbondeiro. Quer dizer, é que nós banalizamos, inclusive, aquilo que é a componente histórica daquilo, de algumas imagens. O imbondeiro é uma árvore que simboliza a união, que simboliza a harmonia dos povos. Mas quando ele fala do imbondeiro, no discurso dele, ele fala de uma perspectiva de segregação, ou seja, o Icolubengo é exclusivamente do MPLA. Não é? Não, no discurso dele é do MPLA, mas eu não sou do MPLA. Logo, não tenho o direito de viver dignamente. Esse é o país que eles entendem que devem construir. Esta é a província que o senhor Asílio Jacob entende. Por isso é que então ele disse que vai governar para os animais. Então ele tem mais interesse em governar para os cabritos, para os porcos. Quer dizer, nós temos menos valor do que o cabrito. Quer dizer, como o cabrito não fala, não reclama, nós fomos submetidos a isso. Portanto, nós não podemos minimizar um discurso insultuoso quanto aquilo. Todos os cidadãos do Icolubengo, todos os cidadãos da Angola deviam condenar com veemência aquele discurso. Mas, se nós continuarmos... E depois ele traz um outro discurso, Jubileu. Traz o discurso da corrupção. Mas quem são os corruptos?
Quem são os corruptos? Ele aqui fala que o país esteve parado durante o tempo que o presidente José Eduardo dos Santos esteve no poder, porque o presidente José Eduardo dos Santos esteve envolvido em guerras, depois trouxe a paz e lutou contra os sul-africanos e o país precisava de alguém que seria capaz, que devia trazer um outro discurso, uma outra forma de governação, para trazer exatamente a reconstrução, o desenvolvimento. Jubileu, não caia nisso, Jubileu. É preciso não cair nesse discurso sonolento. Esse é um discurso sonolento, é um discurso que nós devíamos, quer dizer, uma pessoa que se preze ouvindo isso, é melhor só desligar, porque estaria só a gastar teu combustível, tua energia. Quer dizer, isso vale a pena até, se calhar, estar numa rua com um barulho de um carro que não tem escape do que ouvir esse discurso. Estás a ver? Porque, Jubileu, como você pode aceitar um discurso do gênero se quem instituiu a corrupção foram eles? Os maiores corruptos do país estão ligados ao partido dele. Como é que ele próprio, que tem, quer dizer, um imoral a falar, ou seja, a querer instituir moralidade, não é possível. Quem instituiu a corrupção? Hoje nós estamos a ver até hoje no governo. Enaltece a figura do presidente João Lourenço de ser o patrão do combate à corrupção. Não, combate de alguns elementos que ele entendeu que era inimigo dele. Os inimigos dele, ele de forma seletiva segregou num canto. Então até hoje não estamos a falar dos saques milionários na AGT. Não estamos a falar dos saques que nós estamos a acompanhar no BNA, no BFA e tantos outros bancos. Auxílio Jacob não faz nada melhor aí na sua província? Não, desde que ele foi nomeado, eu como cidadão não sinto absolutamente nada da governação do senhor Auxílio Jacob. Sempre protestou contra o Auxílio Jacob. Tem alguma coisa? Não é uma questão de protestar, é uma questão de sentir, Jubileu. Nós já não temos idade para começar a nos contar anedotas, estás a ver? Começar a nos contar história. Essa história já para nós já não casa. E tipo, nós não podemos, temos que começar a falar, dizer aos cidadãos que o país de história passou. Esses senhores têm de entender que nós, enquanto jovens, que também estamos agora aí para senhor, já ouvimos muita história. Hoje queremos realização prática das nossas necessidades. Portanto, se nós estamos a ver que o senhor não tem nem sequer ideia para mitigar ou diminuir o índice de desemprego na província do Icolo Ibengo, você não pode me vir com história de combate à corrupção. Mas ele está a dizer que está a apoiar está a apoiar os jovens com o PIAC e o Imbonda. Não, esse PIAC, porque o próprio nome diz PIAC, capiangó, é um termo, parece de roubo, tá vendo? Então é um PIAC do partido dele. Agora, e ele está a falar muito bem, os militantes. O Icolo Ibengo não é composto de militantes, Jubileu. O Icolo Ibengo é composto de cidadãos. Portanto, ele não fez um discurso, como disse, para efetivamente ser analisado na perspectiva realística e na perspectiva de administração pública. Ele fez um discurso para uma série de pessoas que são um grupo instrumentalizado para dizer viva. Por isso é que você viu, e se acompanhares bem, porque vocês é imprensa, a maior parte daquelas pessoas começou a ouvir o discurso e depois de tanta ofensa, uns começaram a ir embora. Por quê? Porque não foram primeiro por iniciativa própria, uns foram persuadidos por conta de serem funcionários da administração, professores, polícias, militares e outras tantas pessoas, foram por conta disto. E quando começaram a ouvir o senhor primeiro secretário a disparatar verbalmente, outros começaram a ir embora.
Porque não traz esperança, Jubileu. Qual é a esperança que ele trouxe naquele discurso? É votar no MPLA. Então o país se resume no voto. Estás a ver? Nós temos que pensar o país na perspectiva do cidadão. E o primeiro presidente do partido dele, quer dizer, se tornou uma frase meramente de uso para insultar, não é? O mais importante não era resolver o problema do povo. Hoje, o mais importante na governação do MPLA, o mais importante é criar problema no povo. O Zil Jacob está, durante a sua vigência, pelo que se vê, há obras em todo o canto. No discurso dele também fala que há muitas obras aí na tua província. Sim, há obras que só são ilusórias. Eu quero ver, eu quero sentir. Obras não basta se dizer. Obra tem que ser sentida. Não sente, Jubileu. Então, se você tem dificuldades daquilo que é básico, você não tem escolas na província do Icolo Ibengo. Escolas públicas. Como é que se estuda aí? Hoje eu estou a falar na perspectiva das escolas, dar resposta ao número de cidadãos que vivem na província do Icolo Ibengo. Portanto, tem que ter prioridade na execução do orçamento na província do Icolo Ibengo. Você tem poucas escolas, e se não escolas no Icolo Ibengo. Tens dificuldade. Sabe quantas crianças têm ou ficaram fora do acesso de ensino na província do Icolo Ibengo? Nós estamos a fazer de um cálculo, nós, enquanto movimento dos estudantes angolanos, que ficaram cerca de 7 a 8 mil crianças fora do sistema de ensino. Esse não é um número exagerado? Não é exagero, porque até se formos mais, se nós tivéssemos realmente o Instituto de Estatística para poder trabalhar, o número se calhar seria muito maior. Maior por quê? Por conta dessa institucionalização de 20,5 e, consequentemente, da maior parte daqueles pais tirarem os filhos do colégio para lutar numa vaga. Jacob fala que apela aos jovens para que exatamente virem mais os seus focos para a agricultura. Como é que olhas para isso? Eu não sei se vamos fazer agricultura no ar ou vamos fazer agricultura onde. Pelo que sei, a agricultura faz-se na terra. E depois podemos ter um outro tipo de agricultura. E Icolo Ibengo não tem terras. Ele disse, fala que Icolo Ibengo é uma província arável. Sim, arável do ponto de vista do discurso. Por isso é que nós dissemos assim, que Angola também fala-se, né, Jubileu? Você também estudou que Angola é um país rico e belo, não é? Mas depois você tem um contrassenso que a criança não tem carteira. Quer dizer, você é rico, mas nem carteira tens. Quer dizer, você é rico e depois o milho... Mas não se tem porquê. Também temos terra e solos aráveis, mas depois você não tem nem sequer mandioca, banana, não tem sequer o milho para... Não se tem porquê. Não se tem porquê. Primeira coisa, tem que se desburocratizar. Ou seja, para ter terra não precisa ser do partido. Tem de ter capacidade de exercer com alguma dedicação à agricultura. E é preciso também que se despartidariza as instituições. Portanto, se o partido é que dá o crédito, o partido é que dá a terra, o partido é que dá as enxadas, Jubileu. Você vai ter cambada de preguiçosos, que são o caso, que é o caso do partido dele, que são as mesmas pessoas que têm as terras e depois não produzem absolutamente nada. Portanto, esqueça esse discurso enquanto não sairmos do discurso partidário para o discurso, digamos, de administração pública. Jubileu, pode o MPLA ficar mais 500 anos no poder, a nossa desgraça vai aumentar, a nossa frustração enquanto jovem vai aumentar e por simplesmente aqui vai ser aquela máxima que se diz: quem morreu em Angola se safou. Mas os jovens estão cada vez a pedir e nada fazem. Isso até é um insulto, Jubileu. Por isso é que, afinal, tens tido problema com... Não, aqui o meu dever aqui é perguntar, Joaquim Lutambe. Está aqui no estúdio para ser... Isso não, essa pergunta, quando afirma... Bento Kangamba também falou disso, Joaquim Lutambe. Não, Bento Kangamba é um instrumento da máquina da maldade. Portanto, ele é só um instrumento e logo ele deve reproduzir aquilo que a maldade lhe orienta.
E nós não podemos minimizar. Você está a chamar o MPLA como um partido da maldade? É uma máquina da maldade. Porque quando você me diz que os jovens são preguiçosos, isso é um insulto. Eu fico irritado. E fico irritado da seguinte forma. Ver que jovens criaram a forma de essas questões da mototáxi é uma criatividade dos jovens face à incompetência desse governo. De não dar emprego, de não dar ocupação, não dar oportunidade. Nós temos Mas o governo deve criar oportunidades ou tem que dar o emprego? Não, eu nem disse dar emprego, porque eles nem sequer conseguem isso, são incompetentes. Eles precisam criar oportunidades para que efetivamente os jovens tenham emprego. A nossa capacidade, nós somos um país jovem. A Angola perde mais com esses jovens estando a fugir do que ele estar aqui no país. Nós temos dificuldade de tudo, Jubileu. Você tem dificuldades de alimento, você tem dificuldade de escola, você tem dificuldade... Quer dizer, é um contrassenso acusar os jovens. Mas também há muitos jovens a formarem-se. Isso mesmo. Se há muito... Eu tenho dito, sabe o que é, Jubileu? Nós agora, o MPLA instituiu os cunangas de luxo. O que é que são cunangas de luxo? São aqueles que têm todo o tempo para investir na sua formação e quando terminam a formação são relegados à sua sorte. Como é possível? Nós temos dificuldades de professor. Segundo dados do Ministério de Educação, estamos a precisar cerca de 30 mil professores. E nós temos jovens formados em ciências de educação. Sabe a fazer o quê? Serviço de mototáxi. Sabe a fazer o quê? Engraxarem sapatos. Sabe a fazer o quê, Jubileu? A venderem cervejas e gasosas na rua. Você pergunta que tipo de pessoas tens na administração, no governo. Que insensíveis essas pessoas são ao ponto de nem sequer reconhecer que o país não se desenvolve por simplesmente com discurso. Você tem, não é, vários enfermeiros e médicos, você tem uma rácio de 10 pessoas por um médico. Mas você tem muitos jovens formados em medicina. Ô, Jubileu, nós estamos a brincar de país, Jubileu. Então como é que se faz então o país? O país faz-se, primeiro, devemos fazer uma análise realística do que nós temos, os quadros que nós temos. Mas têm capacidade, estão bem capacitados para estarem... Quando ela recebeu, por via, lhe entregaram o país ao governo português, o MPLA não tinha quadros. Ok? Hoje, depois de 50 anos, Angola, com todas as dificuldades, produziu e formou muitos quadros. Hoje, nós ainda temos déficit de quadros, mas é preciso que um governo sério, um governo responsável, precisa fazer o melhor enquadramento do que nós temos. Qual seria o melhor enquadramento? O melhor enquadramento seria, por exemplo, vou te dar aqui um exemplo prático, Jubileu. Você tem quantos INES que formam professores? Você tem quantos ICED que formam professores? Vamos lá dar uma rácio de tens 20 ou 10 INES. Se você tem 10 INES, você tem uma quantificação, porque eles têm base de dados, de quantas pessoas são formadas por ano, por cada ano. Se eu tenho isto, eu não tenho necessidade de faltar professores, porque, via de regra, o Estado investiu para que essas pessoas se formassem. E se eu estou a precisar, ok? O Estado está a precisar. O que é que vai fazer? Recorrer a essas pessoas que foram formadas, porque as escolas públicas é um investimento público, recorrer ali, pegar esses quadros e dar resposta àquilo que é a minha necessidade. Eu tenho quantos institutos agrários em Angola? X. O que eu tenho dificuldade? Tenho dificuldade, por exemplo, para aquilo que são produtos básicos da alimentação. Eu não tenho a fuba, não tenho milho, não tenho feijão. Esses institutos que formam técnicos agrários, esses técnicos devem ser canalizados para efetivamente dar resposta a um problema concreto. Quando você não tem um governo que tenha a perspectiva de refletir a educação e, consequentemente, a educação resolver problemas concretos, você tem um governo desnorteado, você tem um governo de mafiosos, você tem um governo que tem pensamento, aquilo que é chamado, que o bispo disse,
que são apenas alguns kilobytes, tá vendo? Então, isso não é para minimizar, isso não é para cuidar, isso é para fazermos uma análise, nós enquanto jovens, e que estamos aqui, que sentimos na pele a dor do mosquito que nos ferra, e todos nós nos unirmos e lutar contra esses elementos. Alzir Jacob disse também que durante o tempo que o MPLA governa o país, fica apenas a ver, resolver os problemas que a UNITA provocou, e a outra questão é que a partir, acho que da próxima semana, segundo o discurso do primeiro secretário provincial do MPLA e governador, garante que todos os PTs, principalmente as que estão no Zango, ser PTs privadas ou privados, serão exatamente recuperados. Não, Jubileu, isso aqui, isso é mesmo só aquilo que, na verdade, ele ficou tão perdido, Jubileu, tão perdido. Eu tive aqui vou chamar, a tortura de ouvir na íntegra. Foi uma tortura. O discurso para que, de certa forma, falasse com alguma propriedade. E Asílio Jacob teve desnorteado. Jubileu, falar 1 hora sem escrito não é para qualquer pessoa. Isso é para Adolfo Hitler, é para Jonas Savimbi, pessoas que tinham, aliás, o QI completamente estruturado e sabiam, de certa forma, estruturar as ideias. Ele ficou tão perdido que depois entrou num discurso de que os militantes dele não podem ter 2 mulheres, quer dizer, é desespero. Ele estava desesperado naquele púlpito, aí, naquele palco. Ficou tão desesperado que depois teve que embarrar para um improviso sem improviso. Ou seja, como é possível que ele vai falar de recuperar PTs? Os PTs não surgiram do céu. Os PTs são alternativas, e porque é permitido legalmente, aqueles não são lunáticos. Primeiro, é permitido legalmente que aí onde o governo não levou o serviço básico de fornecimento de energia elétrica, os privados que têm capacidade levam esse serviço. Ele, quando diz vai recuperar os PTs, está a dizer que os povos, as populações que vivem aí, têm de continuar a acender a vela. Isso é perigoso, Jubileu. Então, se ele não criou condições para efetivamente eletrizar aquelas localidades, como é que ele vai recuperar os PTs? E vai recuperar na base de quê? Na base da arrogância, na base da prepotência, na base da truculência? Vai recuperar como? Porque aqueles não foram aí, não caíram do céu. E muitos desses elementos que estão aí são elementos ligados ao partido dele. Portanto, é mais uma forma que ele teve para, como disse, estava a ver forma de fugir daquela tribuna e não tinha, se calhar, já não estava a ver como sair, então tinha que trazer o improviso não improvisado. Muito bem. Joaquim Lutambo, já para quase a terminar, diga-nos só uma coisa. Qual é exatamente o estado atual da província do Icolo Ibengo? Já que dizes que tudo que o governador está a fazer não se reflete na vida do povo. Bem, é uma província completamente desnorteada, como disse, desgovernada e desorientada. Existem alguns gestos intitubeantes de algumas da administração. Aqui eu falo, por exemplo, do Icolo Ibengo, né? Tem graças que a província do Icolo Ibengo só tem apenas 4 municípios. Portanto, ou seja, esse município do Icolo Ibengo vê-se assim, está a construir muro para, quer dizer, na estrada, você está a ver que vala está ali, aberta, céu aberto, mas ele está a construir um muro para tapar a vala, mas a vala está ali, quer dizer, isso é considerado chamada vala da morte. Eu não sei se aquele muro vale mais do que a vala que podia ser tapada e evitaríamos que as pessoas morressem. Portanto, nós estamos, na verdade, a acompanhar
mas não a sentir aquilo que é governação. Porque sentir o que é governação é minimizar o nosso sofrimento. Se eu tenho dificuldades para levar o meu filho a um hospital, Jubileu, você não tem governação. Você tem governo, mas não tem governação. Se eu tenho dificuldades de matricular o meu filho no ensino primário, que a escola é gratuito e é obrigatório, Jubileu, eu tenho que questionar, esses senhores estão aonde? Esses senhores só aparecem quando as administrações aparecem quando? Na expropriação de terra, são pai grande. Quando se trata de expropriar, você vai sentir a mão pesada da administração. Quando se trata de vendas de terrenos, são pai grande. E quando se trata de, digamos, colocarem obras embargadas, a administração aparece. Mas quando se trata de resolver aquilo que são nossos problemas, você não tem administração, você não tem governação. Então, o que nós queremos, pelo menos eu, Jubileu, eu falo na primeira pessoa, eu não espero mais nada do partido o partido do MPLA. Eu tenho chamado a máquina da maldade. Eu não espero nada. Para mim, a máquina da maldade já deu tudo o que tinha de dar. E vai continuar a causar o caos para depois aparecer como salvadores. Ou seja, é como uma pessoa que você vai incendiar a casa dele, ele não deu conta, mas depois aparece como salvador. E para depois você bater palma pelo incêndio que ele mesmo te causou. Muito bem. Muito bem, Joaquim Letame, muito obrigado por ter vindo para nos estúdios da TV Mayombe. O tempo já urge e, na verdade, já temos o que queríamos ter e gostávamos de voltar a tê-lo na próxima oportunidade. Muito obrigado, nós estamos sempre aqui. Como disse, nós somos angolanos e ninguém ama mais Angola do que nós enquanto angolanos. Portanto, enquanto formos chamados para exercer cidadania, nós estaremos aqui. Muito obrigado. Amigos, aqui fica mais uma edição. A nossa missão é vocês continuarem a partilhar. Amigos, aqui o foco é o YouTube. Avise os vizinhos que a TV Mayombe tem novidades e que vão para o YouTube, inscrevam-se, partilhem e comentem. É a vossa missão. Estamos juntos.